Boa noite. Ex-presidente Jair Bolsonaro é indiciado por fraudar cartão de vacinação dele e da filha. Outras 16 pessoas também foram indiciadas pela Polícia Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologa a delação premiada de Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. E você vai ver também. Quinto dia com problemas de energia no centro de São Paulo. Hospitais retomam o atendimento depois de mais de 24 horas de apagão. Moradores ainda estão no escuro. Violência contra a mulher. Nutricionista é apalpada por homem ao sair de elevador no Ceará. Ele foi afastado da empresa que trabalhava. Agora no Rede TV News. Começamos com uma das histórias mais absurdas do dia. Em Fortaleza, uma nutricionista foi vítima de importunação sexual no elevador de um prédio comercial. O suspeito foi afastado da empresa em que trabalhava. O vídeo mostra o momento em que Larissa Duarte, de 25 anos, teve as partes íntimas apalpadas por um homem ao deixar um prédio comercial. A vítima deixa o elevador e o homem a acompanha, colocando a mão nas nádegas da mulher. Após o assédio, o suspeito aciona o fechamento das portas do elevador, desce para a garagem e foge de carro. O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas as imagens só foram divulgadas ontem. Nas redes sociais, os advogados da jovem disseram que ela está profundamente abalada. A primeira reação da vítima foi de não acreditar. Então ela realmente ficou sem reação. Logo em seguida, ela começou a gritar por socorro. Nós não podemos mais aceitar comportamentos como esse. Por essa razão, nós estamos acompanhando esse caso de perto para que as medidas cabíveis sejam aplicadas e para que isso não se repita com mais nenhuma outra mulher. Em nota, a empresa em que o suspeito trabalha informou que ele foi afastado das atividades de maneira imediata e que repudia qualquer ato de violência, abuso ou importunação de qualquer ordem. Segundo a polícia, as investigações estão sendo feitas pela Delegacia de Defesa da Mulher. Quase 1,5 toneladas de cocaína foi apreendida em uma ação da Polícia Federal em Santa Catarina. 6 pessoas foram presas. A apreensão ocorreu em 2 residências que serviam de laboratório para a preparação da droga. Uma em Joinville e outra em Balneário Camboriú. Também foram apreendidos armamentos pesados, uma metralhadora, 10 fuzis e 2 granadas, além de 10 pistolas e muita munição. Em Taquara, no Rio Grande do Sul, um ônibus escolar que transportava 13 crianças caiu em uma ribanceira de cerca de 10 metros de altura. 2 estudantes e um motorista foram internados, mas não correm risco. A Prefeitura de Taquara informou que os familiares e as crianças vão receber apoio psicológico. Moradores da região central de São Paulo seguem sem energia elétrica. Hoje pela manhã, hospitais retomaram o atendimento depois de mais de 24 horas de apagão. Situação complicada na capital e o repórter Murilo Rincon acompanha desde cedo todo esse problema, traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Murilo. Já tem previsão para restabelecer o fornecimento de energia por aí? Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite para todo mundo que nos acompanha. A gente chega agora para atualizar essas informações do apagão aqui na região central de São Paulo. Segundo a Enel, a previsão era de que a energia fosse restabelecida para todo mundo, né? Todos os clientes da região aqui, até as 8h30 da manhã de hoje, mas isso não aconteceu. A concessionária que é responsável pelo abastecimento de energia da capital informou que só por volta da 1 da tarde restabeleceu o serviço para 95% dos clientes que tiveram fornecimento de energia afetado nos bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque. Inclusive afirmou que trabalha em conjunto com a Sabesp para analisar as causas da interrupção de energia aqui na região central, que ainda afeta 5% dos moradores e comerciantes desta região. Já com relação ao apagão na região da rua 25 de março, a Enel informou que o fornecimento de energia por lá foi normalizado para todos os clientes por volta das 8h40 da manhã de hoje. Agora a gente muda um pouco de assunto porque em Santana, a queda de uma árvore deixou uma mulher presa dentro de um carro. Ela tinha acabado de estacionar e antes mesmo de sair do veículo, uma árvore de porte médio caiu em cima do carro dela.
Quase 2 horas ela ficou esperando a Enel chegar para cortar a energia dos cabos. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre a situação dos pacientes que ficaram sem atendimento em alguns hospitais afetados pela falta de energia aqui em São Paulo. Vamos ver. Durante todo o dia de hoje, muita gente ainda sofria com o apagão na região central de São Paulo, provocado por um problema na rede subterrânea. Hoje, pela manhã, muitos pacientes perderam viagem. A Maria Regina tinha a quimioterapia marcada para hoje no Instituto do Câncer, mas não conseguiu realizar o procedimento. Vim de Uber, já vou ter uma dificuldade para voltar, porque eu contava que eu ia ser atendida e dei caminhada perdida, acabei gastando com Uber e agora eu não sei o que eu faço, vou ter que voltar de Uber novamente. O apagão também afetou parte dos atendimentos da Santa Casa, que recebe pacientes de várias cidades do estado. Esse é o constrangimento da gente. Eu sou de Pindamonhangaba, gastei umas 3 horas para vir até aqui. E chegando aqui, o hospital sem energia, o hospital poderia ter entrado em contato com a gente por ligação, WhatsApp e nada. A Denise e o Cláudio vieram de Bertioga, no litoral norte, para uma consulta com um otorrinolaringologista, mas também não foram atendidos. Falaram que está sem sistema, que é para aguardar, porque a doutora vai ligar para remarcar. Falaram que está sem luz, que hoje não tem como passar no otorrino. Só outro dia. O Hospital Santa Isabel não foi diferente. Apesar de estar funcionando à base de geradores desde ontem, muitos procedimentos ainda não estão sendo realizados. Disseram que não tem o raio-x. Eu estou com a suspeita de que quebrou o dedo e eles não podem fazer outro procedimento sem o raio-x. Eu estou indo para outro hospital. Eu vou ter que ir no local particular, porque eu estou sentindo muita dor. Eles não falam que não tem previsão, não sabem de nada. E a gente fica assim, correndo de um lado para o outro, né? Sem saber o que faz. Por conta dos recentes problemas na qualidade dos serviços prestados pela concessionária, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encaminhou um ofício à ANEEL determinando uma rígida apuração dos fatos e pedindo uma rigorosa punição à concessionária, que é a responsável pelo abastecimento de energia da capital. Alexandre Silveira convocou ainda que o presidente da Enel Brasil compareça a Brasília para que preste maiores esclarecimentos. A Enel afirmou que não comentará sobre o fato. No Recife, a Polícia Civil indiciou 4 pessoas pela morte da professora Davine Muniz, de 34 anos, que foi arremessada do brinquedo de um parque de diversões em Olinda, em setembro do ano passado. Ela foi socorrida, mas morreu em fevereiro deste ano. De acordo com a polícia, os elos de metal que sustentavam a cadeira do brinquedo estavam corroídos pela maresia quando as correntes se partiram, provocando o acidente. Os indiciados são o administrador e outros 3 funcionários do parque responsáveis pela manutenção. A Justiça de Pernambuco apresentou propostas para demolir todos os prédios do tipo caixão que correm risco de desabar na região metropolitana do Recife. São 122 prédios do tipo caixão com alto risco de desabamento no Grande Recife. No ano passado, 20 pessoas morreram nas cidades de Paulista e Olinda. Essas tragédias não mudaram a situação dos imóveis nem dos moradores, mesmo com a proposta que previa a desocupação e demolição dos edifícios condenados para a construção de novos habitacionais. A proposta foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal, trazendo atribuições para cada ente envolvido, municípios, União, FCVS, Estado de Pernambuco, e trazendo alguma determinação para cada um, as atribuições dele. Na região metropolitana do Recife, existem mais de 3 mil prédios condenados, onde 17 já ruíram e mais de uma centena corre o risco de desabar a qualquer momento. O judiciário agora aguarda uma resolução de Brasília. Aguardar que elevem esse valor da indenização, que utilizem esse programa de Minha Casa Minha Vida para a construção de novos habitacionais para moradores e ocupantes e também pagar a indenização para quem não tenha desejo de morar no novo habitacional. John Wesley perdeu a casa no enchente em 2022 e foi morar em um prédio com risco de desabamento, até ser desapropriado pelo governo em setembro do ano passado. Hoje ele vive de favor nos fundos da casa de uma amiga. Eu estou por aqui sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer, porque eu não tenho para onde ir, estou desempregado
Nem esse auxílio moradia aí que ficou liberado para a gente, eu ainda consegui tirar. Não tenho renda nenhuma de Bolsa Família, de nada, e essa é a minha situação. A Valquíria fala do sentimento de quem mora em ocupações com risco iminente de cair. A qualquer momento você pode cair e você amanhecer morta. Sua família, o que você já tinha, perder, o que você está construindo, perder tudo de novo, e até a vida sua, dos seus filhos, é o que a gente passa aqui dentro da ocupação. Em nota, a Prefeitura da cidade de Jaboatão dos Guararapes disse que participou de diversas reuniões, mas que não houve entendimento entre as partes. Falou ainda que 852 pessoas recebem o auxílio moradia. A Prefeitura de Olinda afirmou que não aceitou a proposta de 15 milhões de reais que seriam divididos com as cidades de Paulista e Jaboatão. A verba foi considerada insuficiente para a demolição dos edifícios e a Prefeitura de Paulista diz que só se pronunciará depois da veiculação da reportagem. Foi preso o mentor de um crime que ficou conhecido como a Barbárie de Queimadas. O criminoso foi encontrado no Rio de Janeiro. Há 3 anos ele fugiu de um presídio de segurança máxima na Paraíba. A prisão do mentor da chocante Barbárie de Queimadas aconteceu nesta terça-feira. Eduardo dos Santos Pereira foi encontrado em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ele usava um nome falso. Existiam empecilhos, dificuldades pela cidade do Rio de Janeiro ser uma cidade fora da curva. Para operar lá é outra estrutura que se exige. Então, algumas vezes chegamos perto de prendê-lo, só que existiam até proibições de operações na época da pandemia. Eduardo, junto com o irmão e outros cúmplices, protagonizou uma noite de terror que assombrou a cidade localizada no interior da Paraíba e o país. O estupro coletivo foi cometido em uma festa macabra, no dia 11 de fevereiro de 2012, ficando marcado como um dos episódios mais sombrios na área policial paraibana. Quando ele tomou conhecimento e o nome dele em rede nacional, ele ainda, como era algo, é uma pessoa que pensa. Ele não é um bandido qualquer, ele pensa. Então ele se escondeu um pouco mais. As investigações da polícia revelaram um plano diabólico como um presente de aniversário para Luciano, irmão de Eduardo. O evento, inicialmente inocente, rapidamente se transformou em um pesadelo, quando Eduardo e o grupo de amigos encapuzados e armados atacaram 7 mulheres. Elas foram estupradas e 2 delas foram assassinadas, como queima de arquivo, por terem reconhecido os acusados. Isabela Pajussara e Michele Domingos foram mortas a tiros após serem levadas da casa onde aconteceu o estupro. Eduardo foi condenado a mais de 108 anos de prisão, mas em novembro de 2020 ele conseguiu fugir da penitenciária de segurança máxima de João Pessoa, mais conhecida como o PB1. Ele trabalhava na cozinha quando o policial penal esqueceu o molho de chaves. Eduardo pegou, abriu o almoxarifado e saiu pela porta da frente. Eduardo foi condenado por 2 homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores e porte ilegal de arma, além dos 5 estupros. Morreu hoje, aos 83 anos, o livreiro e empresário Pedro Hess. Dono da Livraria Cultura, Hess teve papel fundamental no desenvolvimento e promoção da literatura no Brasil. Ao longo dos anos, chegou a ter 1.300 funcionários e faturar 230 milhões de reais. Mas desde 2021 sofria com problemas financeiros. No ano passado, após decisão judicial, conseguiu um recurso que manteve em funcionamento a unidade matriz no Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Segundo a família, Hess sofreu um ataque cardíaco durante a madrugada em seu apartamento, no edifício Copan, muito famoso, fica no centro de São Paulo. O velório e o enterro estão marcados para amanhã no cemitério israelita do Butantã. O presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz, vai daqui a pouco à Procuradoria-Geral da República para pedir a reabertura da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Igor Damasceno, nosso repórter, está ao vivo na PGR, atento a tudo, né, Igor? O Omar Aziz já chegou aí e conta direito a história para a gente, ou melhor, relembre, né? Porque na época o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou esse pedido de indiciamento, mas agora pode tomar um outro rumo, né?
Exatamente, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Oficialmente, essa reunião está marcada para as 8 horas da noite, mas a informação que eu tenho é que os parlamentares já estão começando a chegar aqui no Ministério Público Federal. E à medida que eles chegam, vão direto para a sala do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Na época, o relatório que foi produzido pela CPI da Covid-19 responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes da alta cúpula do governo dele por uma série de crimes que teriam sido cometidos durante a pandemia de Covid-19. Segundo a comissão, o governo Bolsonaro agravou a crise sanitária por ter sido negligente. Na época, o Procurador-Geral da República, como você bem disse, Amanda, era Augusto Aras e ele optou por arquivar todas as denúncias que foram apresentadas pelos membros da CPI da Covid-19 lá no Congresso Nacional. A expectativa é que, agora que a PGR está sob o novo comando, que é Paulo Gonet, as investigações sejam reabertas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é exatamente por isso que o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, vem agora à PGR para fazer esse pedido de reabertura da investigação para Paulo Gonet. Eu lembro a vocês que esse encontro acontece horas depois de Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas serem indiciadas pela Polícia Federal por supostamente adulterarem, fraudarem o cartão de vacina de Jair Bolsonaro, da filha dele e de aliados próximos. Ou seja, no sistema do Ministério da Saúde, constava que Bolsonaro estava com o esquema vacinal completo, algo que não aconteceu. A Polícia Federal acredita que essa ação fraudulenta foi para que Bolsonaro e aliados permanecessem nos Estados Unidos, onde a vacinação contra a Covid-19 é obrigatória. Agora, o senador Omar Aziz, presidente da CPI, quer descobrir se essa adulteração no cartão de vacina de Bolsonaro tem alguma relação das acusações que foram feitas a ele lá na Comissão Parlamentar de Inquérito. Inclusive, o inquérito já está aqui na Procuradoria-Geral da República. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Segundo o então ajudante de ordens do ex-presidente, foi Jair Bolsonaro quem impediu que ele emitisse certificados de vacinação falsos contra a Covid-19. A informação está em um relatório que tem trechos da delação de Cid e foi usado para embasar o indiciamento de 17 pessoas. O texto diz que o então presidente, após saber que o ajudante de ordens possuía os cartões de vacina para ele e para a família, deu a ordem para fazer os cartões dele e da filha Laura Bolsonaro. Cid disse ainda que os falsos certificados foram impressos e entregues em mãos ao ex-presidente. Os investigadores seguiram passo a passo do esquema. Primeiro, Mauro Cid solicitou ajuda ao, na época, ajudante de ordens da presidência, sargento Luiz Marcos dos Reis. O pedido era para conseguir um cartão de vacina preenchido com doses do imunizante contra a Covid-19 para a esposa de Cid, Gabriela Santiago. Em conversa via WhatsApp, Cid diz: "E vê aí, em Goianésia, se tem algum cara que não seja cadastrado no Conect SUS." Dos Reis responde: "Já voltei lá, coronel, mas ainda deixei lá com meu sobrinho lá. Vê se ele consegue lá." No serviço de nuvem de Mauro Cid, os policiais encontraram o arquivo com esse cartão de vacinação da Secretaria de Saúde de Goiás no nome de Gabriela Santiago Ribeiro Cid. Nele consta que a esposa de Cid tomou 2 doses da vacina, uma no dia 17 de agosto de 2021 e outra em 9 de novembro. Só que nessas datas, Gabriela Cid estava em Brasília, segundo extratos da companhia telefônica usada por ela. Mesmo com esse cartão de Goiás, pessoas ligadas a Mauro Cid não conseguiram colocar no Conect SUS os dados falsos de vacinação no nome da esposa do militar. Segundo a Polícia Federal apurou, os lotes da vacina que Gabriela supostamente teria tomado não tinham sido distribuídos para a cidade do Rio de Janeiro, onde ocorriam as inserções no sistema do Ministério da Saúde. Mas aí Cid recorreu à Prefeitura de Duque de Caxias e conseguiu. Segundo a investigação, também foi em Duque de Caxias que Mauro Cid falsificou o certificado de vacinação de Bolsonaro e da filha do ex-presidente. No sistema do Ministério da Saúde, consta que a primeira dose teria sido aplicada em 13 de agosto de 2022 e a segunda no dia 14 de outubro.
As duas no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Nessas datas, o ex-presidente não estava na região. Como ocorreu com Mauro Cid e as filhas, segundo o relatório, João Carlos Brecha, então secretário municipal de governo de Duque de Caxias, foi o responsável pela inserção dos dados de vacinação contra a Covid-19 em nome do ex-presidente. As informações entraram no sistema no dia 21 de dezembro, mas 6 dias depois, Cláudia Helena Rodrigues excluiu os dados sob a justificativa de erro. A essa altura, o cartão de vacinação do ex-presidente já estava sob sigilo há quase 2 anos. As investigações apontam que as falsificações ocorreram para que os beneficiados pudessem permanecer nos Estados Unidos, onde a vacina contra a Covid-19 era obrigatória. Ao todo, a Polícia Federal indiciou 17 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Gabriela Cid e João Carlos Brecha. Eles podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações. O inquérito vai agora para o Ministério Público Federal. A defesa de Jair Bolsonaro diz que, quando exercia o cargo, o ex-presidente estava completamente dispensado de apresentar qualquer tipo de certificado de vacinação nas viagens e que tudo isso é perseguição política para tentar esvaziar o crescente capital político de Bolsonaro. A defesa de Mauro Cid e da esposa não atendeu às nossas ligações e nós não localizamos os advogados de Cláudia Helena Rodrigues e nem de João Carlos Brecha. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou agora à noite, que a Justiça homologou a delação do ex-policial militar Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A repórter Maria Ferreira acompanhou o anúncio, tem mais informações. Oi, Maria, boa noite. Parece que estamos pelo menos um pouco mais perto de descobrir, afinal de contas, quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Lembrando que, acho que na sexta-feira, né, completaram-se 6 anos dessa morte cruel e covarde da vereadora e do motorista. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. Exatamente. O ministro Ricardo Lewandowski disse que esteve com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que foi comunicado sobre a homologação da delação premiada de Rony Lessa. O ex-policial militar está preso desde 2019 e é apontado como o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Essa homologação era esperada há cerca de 1 ano e, na semana passada, ela foi transferida para o Supremo Tribunal Federal porque Rony Lessa citou em seu depoimento o nome do deputado Chiquinho Brazão, que tem foro privilegiado. A Polícia Federal agora segue na investigação para tentar descobrir, como você disse, quem mandou matar Marielle Franco. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou, ele ressaltou, na verdade, que não teve acesso ao processo porque ele segue em segredo de justiça, mas que ele acredita que em breve será possível ter uma solução desse caso. Vamos ouvir o que disse o ministro. Nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. O processo segue em segredo de justiça, como todos sabem, está agora nas competentes mãos do ministro Alexandre de Moraes, que dará seguimento a esse processo e certamente dentro em breve teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal, que em 1 ano chegou a resultados concretos nessa investigação. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demitiu hoje o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho.
O ex-servidor na Penitenciária Federal de Catanduvas, no interior do Paraná, é acusado de homicídio duplamente qualificado depois de invadir a festa de aniversário do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em julho de 2022. A vítima comemorava 50 anos e a decoração da festa tinha o Partido dos Trabalhadores como tema. O Ministério Público do Paraná considerou que o crime teve motivação política, uma vez que o acusado é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Lewandowski avaliou que a conduta violenta e ofensiva à vida é incompatível com a moralidade administrativa, além de afrontar gravemente os valores institucionais da atividade policial. E olha, esta terça-feira foi o último dia do verão. A estação do ano termina daqui a algumas horas. Com uma onda de calor que atinge o país todo praticamente, muita gente está querendo que ele acabe logo, mas os próximos dias ainda devem ser de temperatura acima da média. Nas praias cariocas teve gente lamentando o final do verão. Eu amo o verão, não reclamo nunca. Mas muita gente também acha que a estação não vai deixar saudades. Eu detesto o calor. Então, para mim, se já acabou, já era para ter acabado. E não tem nem como julgar os críticos. A reta final do verão foi mesmo de fritar. Os termômetros dispararam. No domingo, em Guaratiba, zona oeste da cidade, a sensação térmica bateu o recorde. 62,3 graus, segundo o Alerta Rio, o serviço meteorológico da prefeitura. A onda de calor também atingiu São Paulo. No sábado, a temperatura chegou a 34,7 graus, a mais alta para o mês de março, em pelo menos 81 anos. Este foi o verão mais quente em 10 anos na capital paulista e o terceiro desde o início das medições em 1961. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura média foi de 30,1 graus. A estação só não foi mais quente porque as chuvas intensas de janeiro, que causaram mortes e destruição, equilibraram a temperatura. Teve mês com bastante chuva por várias semanas seguidas, por outras semanas secas e, consequentemente, a temperatura sobe, porque a radiação solar ela está mais intensa em função da proximidade com o sol na estação do verão. A despedida oficial do verão acontece nos primeiros minutos desta quarta-feira. À 00:06 termina a estação e começa o outono. A previsão é de mais calor para amanhã e para quinta-feira, mas depois as temperaturas devem ficar mais amenas. O clima deve começar a mudar na quinta-feira à noite, com a chegada de uma frente fria que pode até provocar tempestades no sudeste. Mas apesar disso, o outono promete ser mais quente que o normal. A previsão para o outono é de temperaturas ligeiramente acima da média para a estação e pouca chuva prevista. Hora de conversar com ele, nosso Igor Silveira, homem que trará uma boa notícia hoje. Ele vai nos contar que o calor está com os dias contados, pelo menos esse calorão, essa onda de calor, Igor, é isso? Vamos lá, a onda de calor ela já está se despedindo, mas o primeiro dia do outono vai ser marcado aí por dias quentes, abafados, e amanhã tem previsão de chuva forte em alguns pontos do Brasil. É o caso, olha, do Rio Grande do Sul, onde uma frente fria deve causar instabilidade e chuva forte. Essa chuva pode vir acompanhada de trovoadas e ventania entre a tarde e a noite. No Paraná e em Santa Catarina é uma chuva mais fraca e isolada. E o sistema de alta pressão continua mandando umidade para o sudeste, por isso, mesmo com tempo quente, pode chover a qualquer hora do dia. Olha, os termômetros podem chegar no Rio de Janeiro acima dos 30 graus. Olha, 34 graus amanhã no Rio de Janeiro, com previsão de chuva, 31 em Belo Horizonte e 34 graus em Vitória, no Espírito Santo, e por lá não deve chover. Em São Paulo, a mesma coisa, tempo quente, abafado e com chuva a qualquer hora. Máximas de 30 graus amanhã, 32 na quinta-feira e 25 graus na sexta-feira, porque essa frente fria vem do sul e aí chega até São Paulo, vai mudar bastante. Na região norte, tempo abafado e com chuva em toda essa área que a gente vê mais escura aqui no mapa. No nordeste também chove, mas no litoral o sol está garantido. Olha, em Salvador, olha, a máxima pode chegar na casa dos 33 graus amanhã. Agora no centro-oeste, os termômetros continuam na casa dos 37 graus em Cuiabá, viu? Amanda, Augusto. Perfeito. Obrigado, Igor. Boa noite para você. Após ajustes, o governo e a bancada evangélica chegaram a um acordo sobre a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de templos religiosos.
Integrantes da bancada evangélica se reuniram no Ministério da Fazenda com representantes da Casa Civil e da Receita Federal. Atualmente, a isenção de impostos é apenas sobre patrimônio, renda e serviços relacionados às entidades religiosas. O projeto amplia os benefícios para compras de bens e serviços por templos religiosos. A empresa que está vendendo, por exemplo, o material de construção para o orfanato, que ela venda para o orfanato e o orfanato consiga pegar o cashback, pegar o retorno desse imposto de volta, do cimento, da areia, do tijolo, quando for reformar o orfanato, mas que outras empresas de má fé não possam se utilizar disso usando o CNPJ do orfanato. Então, o orfanato é que vai ter que apresentar o pedido para a Receita Federal para ter esse cashback de volta. A proposta também prevê isenção para organizações assistenciais e beneficentes ligadas a entidades religiosas. Todos nós esperamos que na Semana Santa ela seja promulgada. A lei beneficia a todos. O Supremo Tribunal da Suíça determinou a repatriação do equivalente a quase 82 milhões de reais bloqueados no país europeu, vinculados ao ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. O dinheiro deve ser devolvido em breve. Autoridades brasileiras tentam repatriar o valor desde 2014, alegando uma análise das provas no processo criminal sobre a lavagem de dinheiro desviado dos cofres públicos pelo ex-prefeito. Não cabe mais recurso da decisão. Fabricantes de repelentes têm enfrentado dificuldade para dar conta da demanda com a explosão de casos de dengue no país. O uso do repelente é quase uma obrigação na casa da Valéria. Ajuda a proteger principalmente a mãe dela, que é idosa. Você usa repelente? Sim, uso. E agora mais nessa época ainda, né? Sabia que não tem? Tô sabendo agora. Tá complicado. Na casa do Romilson também não falta repelente. Meu filho é alérgico e ele usa bastante. Então aí fica complicado. E o que anda complicado é encontrar o produto nas farmácias. A resposta é sempre a mesma. Felizmente não temos, acabou. Tem uma previsão de chegar? Previsão não temos, porque acabou a última semana e não tivemos mais reposição. Vanessa precisou andar muito para encontrar o produto. 3 farmácias. Foi difícil. Dessa vez, diferente dos anos anteriores, isso meio que pegou vários estados de surpresa. E a produção, que é algo previsível, não estava prevendo, né, esse crescimento grande da epidemia num curto espaço de tempo. O mercado teve que correr para atender os pedidos. As indústrias passaram a produzir no limite da capacidade, mas não foi suficiente. Nós tínhamos aí um trabalho normal, estabilizado mês a mês de vendas de repelentes, tá? Nesse meados de janeiro, fevereiro, nós tivemos um aumento no nosso portfólio de repelentes em torno aí de uns 300%. A matéria-prima do repelente, que tem a icaridina como princípio ativo, vem da Alemanha ou da Índia de navio e leva até 2 meses para chegar no Brasil. De avião leva em torno de 1 mês, mas aí o produto fica até 30% mais caro. Nessa farmácia da Zona Oeste de São Paulo, o reajuste é que chegou. O preço a gente teve realmente um aumento, né? O preço ele teve aí cerca de 40%, 45% em termos de aumento, até por uma questão de oferta e procura de mercado. O pico da dengue deve ser entre meados de final de março e abril, tá? E meio de mês de abril. Se isso acontecer, nós temos pedido já que só para maio, para reabsorver toda a nossa linha produtiva. Muita gente tem buscado receitas caseiras para afastar os mosquitos transmissores da doença. Mas especialistas alertam para a ineficácia e até para os riscos que essas misturas podem oferecer à saúde. A receita para afastar o mosquito da dengue está na ponta da língua. Óleo essencial, qualquer óleo. Você coloca, extrai a essência do cravo e passa no corpo. Inclusive, se coloca o cravo no álcool, espalha pela casa, espanta também pernilongo, os mosquitos. O uso dessas receitas caseiras também podem oferecer riscos à saúde, que vão desde alergias a algum componente da mistura até queimaduras graves na pele. Danos esses que podem ser imediatos ou a longo prazo. Então,
Esses produtos caseiros, nós dermatologistas não recomendamos o uso, porque eles não são registrados pela Anvisa e não têm eficácia comprovada na proteção prolongada contra essas doenças veiculadas pelo Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. E nesse período em que a dengue está em alta, uma recomendação é prestar atenção no perfume e até na cor da roupa. Tem uma dica que eu vou dar que eu acho que é uma dica de ouro. Os mosquitos, eles são atraídos pelos perfumes, pelas roupas coloridas. Então, se você não usar perfume, se você usar roupas brancas, olha aqui eu de roupa branca, né? Eu estou trabalhando, eu sou médica, mas ao ar livre, as roupas brancas, especialmente no calor, quando você está suando, que é onde mais o mosquito atua, onde mais ele pica, essa cor de roupa ajuda a proteger com tecidos, né, no corpo todo, então roupa de manga comprida, calça de manga comprida, lembrar dos pés, né, porque os pés tomam muita picada. O Brasil registrou desde o início do ano mais de 1.900.000 casos prováveis de dengue. 630 pessoas morreram. Outros 1.009 óbitos ainda são investigados. Os dados são do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, médicos tiveram uma surpresa ao descobrir que uma idosa de 81 anos carregava um feto calcificado no abdômen há pelo menos 50 anos. A descoberta do bebê de pedra, como está sendo chamado, aconteceu após a idosa dar entrada no hospital com dores abdominais. Essa é uma condição considerada raríssima. A mulher passou por uma cirurgia para a retirada do feto, mas infelizmente não resistiu. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que os projetos de lei que regulamentam as mudanças no imposto de renda vão ser enviados ao Congresso após o prazo legal estipulado na reforma tributária. O prazo foi estabelecido pelo próprio governo e terminou hoje. A reforma tributária aprovada no ano passado estipulava 90 dias para que a nova fase das mudanças na tributação fosse enviada pelo Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad disse, no entanto, que quer discutir com os parlamentares antes de encaminhar os textos. Nós entendemos que nós podemos mandar à medida que os textos vão sendo formatados e dialogados com a sociedade. Não adianta mandar uma coisa que não foi conversada antes, chega ruim no Congresso, aí, em vez de ajudar o país a encontrar um caminho, se atrapalha com um projeto ruim. Outro motivo para o atraso é que o ministro quer priorizar a regulamentação da primeira parte da reforma, sobre o consumo. Vários pontos vão ser regulamentados por projetos de lei complementar. Por exemplo, a alíquota geral dos impostos, que deve ficar em torno de 27,5%, os itens da cesta básica nacional e o cashback. O governo promete encaminhar as propostas no mês que vem e quer evitar mudanças nos textos. O que nós precisamos agora é, na regulamentação, ficarmos atentos para manter os princípios e os objetivos da reforma tributária. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou um cronograma detalhado para que seja possível concluir a reforma ainda neste ano. Eu posso falar do que eu pedi para que a gente conversasse hoje para estabelecer um calendário. Mérito, forma, aí a gente vai discutir. Não é justo com o país, nem com todo mundo que sabe que ela vai causar os efeitos, o que gerou de positivo na avaliação da nota do nosso país, o que gerou de satisfatório na expectativa de investimentos externos, não pode naufragar por falta de calendário para esse ano. Se a gente passar de 2024, eu acho que fica complicado. E enquanto discute as mudanças na tributação, o ministro da Fazenda voltou a defender a redução da taxa de juros. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para discutir a taxa Selic, que está em 10,75% ao ano. Um Banco Central que olhe para as necessidades de crescimento do país enquanto cumpre a sua missão institucional de controlar a inflação, que, como já foi dito, depois de anos, volta para dentro da banda da meta. Mais uma vez, o presidente Lula demonstra seu compromisso com a estabilidade de preços. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã, 7h15. Obrigado pela sua companhia nesta terça-feira, último dia do verão. Boa noite.